Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Parto em Foco. Finalizando essa primeira temporada, hoje, o último encontro do ano, um convidado muito especial, o obstetra Dr. João Batista Marinho, para falar um tema também para lá de especial. Vamos falar sobre o movimento da humanização, o passado, o presente e o futuro da humanização no Brasil. Para quem não sabe, a história do Dr. João Batista se confunde com o movimento da humanização no Brasil. Ele é fundador e atual diretor clínico do Hospital Sofia Feldman, uma das mentes brilhantes por trás desse trabalho inovador. Eu digo que o João é a mente brilhante e científica por trás de todo esse trabalho. Então será um encontro muito especial. Eu trabalhei com o João durante quase uma década. Certamente ele influenciou no obstetra que eu sou hoje, como influenciou inúmeros profissionais da área do nascimento, da área da obstetrícia, aqui em Belo Horizonte, no Brasil. Então vai ser um encontro muito especial. Eu acho que não poderia fechar o ano de maneira mais emblemática com esse meu amigo, parceiro, e espero que vocês gostem muito desse encontro. Então, todos vocês passaram por aqui, foram mais de 50 convidados especiais durante todo o ano. Foi realmente uma grande alegria me comunicar aqui diretamente com vocês. Então essa aqui vai fechar com chave de ouro. Hoje aqui vai ser uma aula, é uma inspiração para quem trabalha, no movimento da humanização, para quem está fazendo parte dessa transformação do modelo de cuidado ao nascimento do Brasil, né? Também uma inspiração para mães, para futuras mães, para futuros pais, né? Então será um encontro imperdível. Seja bem-vindo, João. Então eu estou finalizando aqui o ano com você. Esse aqui é um programa de entrevistas que foi idealizado aqui durante a pandemia, né? Essa trágica Sim, experiência que nós estamos vivendo, né? sim. Mas isso, né? Essa questão da tecnologia aproximando as pessoas. Eu conversei com inúmeros colegas do Brasil inteiro, de colegas que também estavam fora do Brasil. Então foi uma experiência incrível para mim. Assim, eu acho que eu sempre aprendo conversando com vocês. E com você em especial, né, João? Você faz parte da minha vida, da minha formação, né? Eu falo que eu nasci lá em 1973, depois eu nasci como obstetra de novo, né, quando eu me formei, mas foi lá no Sofia Feldman que eu me redescobri como obstetra, né? Então ali um trabalho de parto um pouco longo até, eu falo que não foi simples, não foi fácil chegar lá e passar por essa transformação, né? Então foi um Verdade. trabalho de parto, eu falo que até um pouco disfuncional, né? Mas depois engrenou. Eu tenho muito a agradecer a todos vocês que fazem essa história e finalizar aqui esse ano e essa primeira temporada aqui com você vai ser uma grande alegria, tá? Estou muito honrado de ter você aqui. Ok. Olha, eu que agradeço a oportunidade de poder conversar com vocês e você, Emerson, e com todo mundo que está aí ao vivo, nos assistindo e do Instituto Nascer. Isso que você falou, sim, o Sofia tem uma história em Belo Horizonte, a gente sabe disso, e sabe, tem uma grande história que nós vamos contar sobre ela hoje mesmo, né? Para quem não Quem não conhece mais conhece. detalhes, nós podemos discutir isso mesmo e falar sobre parto é uma coisa muito boa, ainda mais uma forma assim de bate-papo com as pessoas. Exato. É muito interessante. Aquilo que a gente conversa quando a gente senta nos lugares e começa a discutir, conversar uns com os outros, é que nós vamos fazer aqui agora, né? Ah, Exatamente. É um é bate-papo, isso. como se estivéssemos aqui na mesa de um restaurante, tomando um bom Isso, vinho e conversando. Vai ser maravilhoso. exatamente. A mesma Eu coisa, falo, isso eu mesmo. falo que esse tema, João, esse tema, ele é um tema muito importante, né? Assim, conversar sobre parto, sobre gravidez, sobre nascimento, né? Eu sempre digo que não Sim, existe sim. tema mais importante do que tratar desse evento tão singular, sem o qual a nossa espécie não Assim, existe, não é isso? Então, é tem que falar singular, é sempre, né? singular. Sempre, o tempo todo fala-se de partos de nascimentos, né? Somente nas famílias, nas mulheres, entre as Exato, mulheres, todos comentam, todos falam, né? O tempo todo, exatamente. né? Ô, João, eu Ah, queria que você começasse então contando um pouquinho.
Eu sempre pergunto para os colegas aqui quando foi que a humanização, que o movimento da humanização, como a obstetrícia, mas principalmente o movimento da humanização, o olhar mais humano sobre esse evento, chegou até o colega, né? E as histórias são as mais incríveis, né? Eu já ouvi as mais É, incríveis. Eu gostaria de ouvir a sua, assim. Eu sei um pouco, você já me contou um pouco lá da sua formação, né? Conta um pouquinho assim como isso começou para você, para a gente ambientar aqui. é muito interessante, porque eu estava lá na Faculdade de Medicina do FMG, ainda decidindo que especialidade vai fazer, aquela coisa toda. Assim, eu já tinha decidido que eu iria fazer alguma especialidade básica, seria clínica médica, ou pediatria, ou GO, talvez cirurgia geral, sabe? Mas naquela época, na Faculdade de Medicina, foi um momento muito rico de discussões, porque eu estava vivendo um momento de transição, né? Era onde nós estávamos vivendo um período ainda ditatorial, mas que estava em período de transição, e havia muita luta mesmo naquele momento, e associada a isso, muita discussão sobre o sistema de saúde. Nós não tínhamos um SUS. O sistema de saúde nosso, na época, era muito excludente, né? Então, discutia-se muito isso na Faculdade de Medicina e discutia-se muito qual seria o modelo de saúde ideal para prover saúde para todos, né? E atender a toda a população de forma eficiente, tudo mais, e a gente acabou se engajando nesse processo. E também havia uma discussão sobre o modelo, o currículo de medicina. Então, bem, já que a gente estava discutindo um novo modelo, um novo sistema de saúde, nós teríamos que formar médicos apropriados para atuar nesse modelo. O currículo era um currículo muito centrado nas especialidades, né, e tudo mais. E a gente discutia muito essa coisa de medicina. De repente, a gente começa lá no sétimo período, oitavo período, nono período, não tinha estudante de todos os períodos. Bem, a gente queria experiências, né? Pô, nós estamos falando aqui de medicina comunitária, medicina para todos, saúde para todos, nós queremos onde nós vamos achar isso, porque não tinha, né? Aí, de repente, a gente fica sabendo que tem uma experiência comunitária lá não sei aonde, o pessoal lá do bairro Vera Cruz está montando um centro de saúde. Aí vai aquele bando de estudantes para lá ajudar o povo a montar o centro de saúde lá na associação comunitária, né? Não tinha SUS, não tinha nada. Então, a comunidade se virava. Aí, de repente, fica sabendo que alguém estava construindo um hospital lá no bairro Tupi, que era um hospital comunitário. Aí sai um bando de estudante de medicina lá das turmas nossas lá e fomos para lá ver como é que era aquilo e resolvemos se engajar no projeto, inicialmente como voluntário mesmo. Aí, chegando lá, era o Sofia Feldman, né? Estava sendo construído lá pela comunidade, o Ivo já estava lá, já era médico, obstetra. Aí falou, nós viemos aqui para ajudar, vocês vieram para ajudar, então para começar a trabalhar. Aí você conhece a figura, né? Entendeu? Então, 30 foi anos foi assim. assim comigo também, João. 30 anos foi assim comigo. O dia que eu cheguei lá para conhecer, ele falou assim: pode ficar no plantão noturno. É isso mesmo. Então, aí a gente começa. Aí, o que era? Era um hospital, que era para ser um hospital geral, mas estava lá. Não, tinha sido inaugurado como maternidade. Já tinha tido um parto lá, já tinha acontecido, e a gente ficava lá para assistir parto. Estudante, né? Eu já tinha visto uns partos, uns dois partos antes na vida, né? E foi assim, aí de repente começa. A gente nem tinha essa coisa de humanização, esse termo humanização, sabe? A gente trabalhava lá e a comunidade estava dentro do hospital, já tinha doula, a gente nem sabia que existia esse nome, sabe? Então as mulheres da comunidade chegavam lá com as outras em trabalho de parto, acabavam ficando lá com as mulheres em trabalho de parto. Era muito pouco parto, um parto ali, um parto lá. De repente depois, passado alguns anos, o Sofia acabou se institucionalizando, fazendo parte da assistência integral de saúde, depois como um prestador de serviço do SUS, e nós ficamos sabendo de um movimento
que havia no Brasil, que era um movimento de humanização do nascimento, né? E nasceu com esse nome, foi quando nasceu a Reúna, né? Que já vai para 30 anos. Eu esqueci exatamente a data de nascimento da Reúna. E mas no Congresso da Reúna mesmo, no Congresso de Fundação, nós não participamos, mas logo depois teve alguns encontros da Reúna e a gente também nem sabia. De repente eles descobriram que tinha esse hospital aqui em Belo Horizonte, que tinha algumas propostas diferentes para assistência obstétrica, e a gente já ficava atrás das evidências já naquela época, né? E aí eles nos convidaram para participar de um congresso lá em São Paulo. Então, assim, no Brasil especificamente, o movimento que a gente chama de movimento para a humanização do nascimento, ele nasceu com essa uma atuação da sociedade civil mesmo, junto com profissionais de saúde na época, e criando a Reúna, que é a Rede para a Humanização do Nascimento, né? Que tem mais de 30 anos, mais ou menos. Acho que foi em 91, 92, se eu não me engano, o congresso de fundação da Reúna. Aí acabou que a gente foi engajando nesse movimento. Assim, a luta, né, pela humanização no Brasil continua, ganhou muitas dimensões, em algum momento tornou-se política pública, né? Então, foi assim, sabe? A gente foi se envolvendo nesse processo todo, tá? Mas assim, a gente tinha sempre essa coisa da busca pela evidência científica. E quando a gente chega no hospital, pô, aqui é assim tal, nós vamos fazer assim, assado, aí a gente vai buscar na literatura o que é. Aí depois a gente começa a descobrir que muita coisa que estava nos livros de obstetrícia não tinha nada a ver com que, com que me chamaram para fazer, eu não sei quantos anos tem isso, não, mas já tem um tempão, para fazer uma palestra sobre tecnologia apropriada para o parto, sabe? E aí eu fui fazer uma busca na literatura na época. Não tinha internet, não. Lá na biblioteca da Faculdade de Medicina, lá no Index Médico, procurar artigos sobre tudo isso. Aí que eu comecei a descobrir mais ainda que tudo que a obstetrícia brasileira está fazendo estava errado. Isso. Sabe? Eu adoro essa parte da sua história, João, quando você Sabe? conta que você começou a ir buscar as evidências científicas e aí você foi começando a ser surpreendido. Tem uma história que você conta muito legal, que você achou um artigo falando sobre salas de partos alternativas no Canadá, ou uma coisa assim. Você Isso lembra aí disso? é muito interessante. Eu estava na residência. Eu fui Isso, fazer conta isso. residência. Isso. Eu entrei terminei, formei em 85, né? Em julho de 85, mas acabei entrando na residência em janeiro de 86, porque a residência de GO no HC só entrava no início do ano. E aí a gente lá ficava discutindo essas questões tudo. E eu tinha essa mania de passar na biblioteca todo dia à tarde. Eu entrava na biblioteca e ia folheando as revistas de GO, né, as que tinha lá disponíveis, a Act Obstetrics Scandinava, American Journal of Obstetrics and Gynecology, Obstetrics and Gynecology, de repente eu vejo um artigo lá, eu não sei se foi na Act Obstetrics Scandinava, foi no New England Journal, eu não lembro bem. Alternative Birth Rooms. Eu falei, gente, o que é isso? Aí fui ler o artigo, era um pessoal lá nos Estados Unidos, no estado de Washington, no noroeste dos Estados Unidos, divisa com o Canadá, o pessoal contando a experiência que eles fizeram no hospital lá, quando eles criaram, a gente poderia chamar as primeiras salas PPPs, né? Exatamente. Dos Estados Unidos, foi esse povo lá que fez. E por que eles fizeram isso? Porque muitas mulheres lá de Seattle, foi em Seattle, elas estavam indo ter os filhos lá no Canadá, porque lá tinha essas alternativas. Aí os caras começaram aí, esse modelo de sala de parto alternativa, chamava alternativa na época, que a mulher podia levar quem ela quisesse para a sala, podia ficar na posição que ela quisesse, ela ficava lá durante o trabalho de parto todo, tinha o parto lá, não fazia enema, não fazia tricotomia, nada disso.
Aí eu peguei esse artigo e falei, vou levar isso para discutir lá na residência. Né? Ô, João, só um parênteses. Tem quantos anos isso? Só para as pessoas terem uma noção de Não, tempo. Isso deve ter sido, eu não sei se eu estava no. Se eu era. Eu acho que eu era R1, 86, cara. 86. Eu era R1, tem 35 anos. Gente. Sabe? Eu era R1 na época que eu peguei esse artigo e levei para discutir na residência. Aí não, até que não teve nada assim, ninguém. Inclusive o pessoal lá, os preceptores, não, uma coisa interessante e tal, essa proposta aí e tal, interessante, mas é complicado, né? Aqui e tal. Ficou nessa discussão, ninguém teve assim. Eu acho que seria hoje, a resistência, talvez, em alguns lugares, seria até maior do que foi na época. Lá naquela época a gente tinha muito mais liberdade para discutir essas questões, o pessoal tinha muito mais abertura, sabe? Para discutir isso. Era um ambiente interessante até, sabe? Foi isso aí, muita coisa foi surgindo, aí vieram os outros documentos da Organização Mundial de Saúde, né? Teve o congresso lá em Fortaleza, né? Em 85, né? Que foi uma conferência da Organização Mundial de Saúde para discutir sobre parto e nascimento, né? À luz das evidências científicas, que depois foi publicado na Lancet, né? Engraçado que o título do artigo que foi publicado no Lancet foi Tecnologia Apropriada para o Parto, sabe? Aí questionando tudo que se fazia na época, episiotomia, enema, dieta zero, mulher deitada na cama, ainda curva lateral esquerdo, não pode movimentar, essas coisas desse tipo todo. Acesso venoso de rotina, tudo questionando já nesse artigo e com as evidências, que foi gente do mundo inteiro que se reuniu em Fortaleza para discutir essas questões. Né? Foi isso. Que legal. Então, assim, as evidências científicas, né, foram um caminho a fazer a sua mudança de mentalidade também, né? Foi através... Não, eu acho, sabe o que eu acho? A gente já tinha essas coisas na cabeça, sabe? Assim, Intuitivamente. essa empatia com a proposta. Sabe, até tinha na época, eu me lembro, teve uma novela na Globo, como é o nome da atriz? Eu não sei, que ela teve um par de cócoras, cara. A novela. Essa novela deve ter sido em 85, 86 ou algo assim. E tinha alguns colegas aqui em Belo Horizonte que já assistiam parto, assim. Então teve essa coisa por causa do Le Boyer, sabe? De repente o Nascer Sorrindo, o livro do Le Boyer. Aí começa esses movimentos que já existiam lá nos Estados Unidos, já existiam na Europa. Chega aqui na classe média alta, alguns atrizes e tal. E de repente aqui em Belo Horizonte também tinha alguns médicos que, como o Marco Aurélio, por exemplo, você conhece muito bem, né? Ele já estava um pouco na minha frente, já nesse processo. Então, teve uma novela da Globo, não me lembro o nome dela, que a atriz teve um par de cócoras na novela. A personagem, né? Lógico. Foi Natália Timber, se eu não me engano. Acho que foi ela, era a atriz, sabe? A personagem, mas pô, um par de cócoras, um negócio muito bacana e tal. E a gente acabava discutindo essas questões na residência, né? Sabe? Lá no HC. Um desses obstetras dessa época era o Dr. José Júlio. Eu convidei ele para fazer uma palestra no Instituto, lá em 2014, né? Sim. E foi muito legal, João, que ele foi uma dessas referências aí do método Le Boyer, do incentivo ao parto natural, do parto normal, alojamento conjunto, aleitamento materno. Sim. Ele defendia tudo isso. Lá na década de 70. Tem uma reportagem no Fantástico grande com ele em 79 e tal. Mas o que é muito legal, João, que você falou isso aí também de você, né? Que já tinha uma certa empatia de alguns profissionais e que quando ele veio conversar com a gente agora, já nos últimos 10 anos, né? Ele já, né, não trabalha mais com isso. Foi muito legal, assim, que o que ele foi falando, eu fui pontuando com as evidências científicas mais atuais. E ele ficou tão feliz. Ele falou, Emerson, eu colocava o bebê
colado na mãe assim que nasce, porque eu olhava para aquilo que era mais lógico, aquilo era mais humano, era mais carinhoso. Só que agora você vem aí com esse controle de temperatura, com essa microbiota, com tudo isso, comprovando. Tem que comprovar que está certo. Provar uma atitude tão simples assim. Ó, nasceu, vai para onde? Vai para o berço ou vai para o colo da mãe? Qual que é o óbvio, né? O óbvio, né? Mas assim, não tinha evidência nenhuma para o não óbvio. Mas para o óbvio você tinha que mostrar as evidências, né? E continua. O não óbvio, que é separar o bebê da mãe, colocar lá na incubadora, isso não precisa de evidência nenhuma. Para tirar o oxigênio que nós dávamos para todos os bebês, precisou de comprovar que não precisa do oxigênio. Mas para colocar não precisou, né? Não precisou nenhum, não precisou para colocar. Aí você tinha que correr atrás das evidências. E foi isso que aconteceu. Quer dizer, esse movimento surgiu lá na... A gente poderia dizer, do ponto de vista de atividade mesmo, de movimento ativo, vamos dizer, de ativismo social, foi na Inglaterra, né? Quando uma mulher foi negada a uma mulher ter o filho dela numa banheira, num hospital. Em Londres, aí teve um movimento na Inglaterra em toda que reuniram milhares de mulheres lá. Elas marcharam pelo país inteiro até chegar em Londres. Se não me engano, foi em 82, parece. Na porta do parlamento, né? Chegar lá e exigir do sistema de saúde inglês que provasse, né, que uma mulher não podia ter um parto na água, sabe? E aí o que o governo inglês foi, então, não é, criou uma comissão para avaliar, para estudar, para avaliar o sistema de saúde obstétrica e chegou à conclusão que as mulheres que estavam lá no parto estavam certas. Mas é isso, mas nasce o movimento nasce de um impulso mais das mulheres, né, João? Da sociedade, sim, né? Não é da classe médica, não, né? Assim, pelo seu não, olhar, né? Nenhum. A classe médica teve que correr atrás. Ela não tem... Ela foi simplesmente desafiada a provar bem. Então, vocês provam... Tipo assim, as mulheres chegaram, então, vocês provam que vocês estão fazendo está correto e não tem problema. E ninguém correu atrás e assustou-se, né, quando foi correr atrás. Muita gente, mas realmente nós estamos fazendo errado. Felizmente as pessoas admitiram isso, né? Muitos colegas, muitos cientistas, que são cientistas, que foram pesquisar e chegaram à conclusão. Isso também teve muito... tem algumas pessoas que são importantes, então, nesse processo todo, quando você busca a evidência, eu acho que se considerar em termos de contestação, a gente pode chegar muito tempo antes, lá na década de 40, com o Grant Red, quando ele escreveu aquele livro lá, Nascer Sem Medo, né? Sabe? Childbirth Without Fear, né? Nascimento Sem Medo. Uma coisa muito interessante. O cara escreveu o livro, a primeira edição, se não me engano, foi em 1942, algo assim. Ele já questionando todos esses procedimentos obstétricos que já estavam se tornando rotineiros nas maternidades inglesas, né? Que ele era um inglês. E esse livro foi publicado na Inglaterra e ele levou muito tempo para ser publicado nos Estados Unidos, mesmo sendo um livro escrito em inglês, né? Levou muito tempo. Também acabou influenciando muito desses movimentos que surgiram, acho que principalmente na Inglaterra, e acaba espalhando para os Estados Unidos e tal, e acaba, de uma certa forma, atingindo a comunidade científica em outras partes do mundo também. Né? Em algumas partes do mundo mais rapidamente, outras partes do mundo mais lentamente. Mais lentamente. E outras partes muito, muito lentamente. Né? Muito, muito lentamente, quase parado, né? Devagar, quase parado. Exatamente. Muito a América Latina é um desses continentes onde a mudança de prática obstétrica, para você mudar do ponto de vista científico e adotando práticas que são recomendadas realmente do ponto de vista científico, é uma das mais atrasadas que a gente poderia dizer. O Brasil melhorou muito, eu acredito, ultimamente, nos últimos anos, mas ainda tem muito caminho a andar. Muito. Nesse aspecto. Muito bom. Essa introdução, um pouco da sua história, um pouco da história do Sofia, foi ótimo.
Ô, João, Sim. e então aqui tem muitas mulheres e muitos profissionais que passam por aqui, mas eu sempre gosto de ouvir um pouco da visão assim dos colegas em relação aos conceitos de uma assistência humanizada. Tá? Cada um tem uma particularidade, cada um coloca É, de alguma forma, assim, ou alguns pilares, né? Você tem uma história que se confunde com o movimento da humanização no Brasil, né? Você é à frente desse trabalho inovador, de vanguarda, quebrando barreiras, né? Eu queria que eu ouvisse um pouquinho, assim, o que para você né, uma assistência humanizada, né? O que seria para olha aí, você? Emerson, até o nome humanização é um nome muito brasileiro, sabe? Na realidade, quando você vai avaliar, ver, estudar sobre todos esses movimentos, não existia esse nome humanização. Tá? Era mais assim, assistência com respeito, assistência centrada na mulher. Então, assim, muito que eu acho que... Mas, de alguma forma, no Brasil, o termo humanização ele pegou bem e também acabou sendo adotado também em outros lugares do mundo, embora nem todos usem o termo humanização. Porque a humanização pode ter vários significados, né? Num livro do Fernandes Figueira, por exemplo, um famoso obstetra de renome brasileiro, muito interessante, o Dr. Fernandes, ele escreve lá que humanização é dar, por exemplo, o sonho crepuscular das mulheres lá, aquele coquetel lá de escopolamina, rumorfina e tudo, no momento do parto. E não tem acompanhante. O Rezende também fala isso no livro dele. Ele usa a palavra humanização. Há muitos anos atrás, um dos primeiros livros dele lá, sem de ter marido no trabalho de parto. Isso ele fala que a humanização seria mais associada à questão do manejo da dor, para que as mulheres não sintam dor. Aí veio a varitude, eles davam álcool para as mulheres em trabalho de parto, lá na Santa Casa do Rio de Janeiro, né? Que foi usado como analgésico, né, de parto. Isso era bom, você parir meio doidona assim, sob efeito de álcool, né? Deve ser uma coisa interessante, sabe? Mas era usado, álcool venoso, sabe? Como analgésico, tá? Mas então, assim, a harmonização para muitos era mais essa questão da dor e fazer tudo para o bem-estar da criança e da mulher e tudo mais. Mas, aí, assim, é muito interessante que o meu colega Ricardo, que já falou isso para vocês, ele faz uma analogia muito grande. Olha, gente, a gente poderia, em vez de usar o termo humanização, a gente usar mais assim o termo de filosofia humanista de assistência. Não só no parto, mas em qualquer área de saúde. Ou seja, e aí ele fala, por quê? O humanismo, como um movimento filosófico, ele surgiu lá no século XVII, século XVIII e tal, mas em contestação àquele movimento, o movimento teocrático. Deus acima de tudo. Né? Aí surge um movimento humanista, não, peraí. A proposta do movimento é que o ser humano passasse a ser o centro de tudo, e não Deus. Ou seja, em substituição ao teocracismo, né, vigente na época, surge uma ideia, uma filosofia para o ser humano passar a ser o centro. Atenção. Então ele faz a analogia seguinte: no humanismo, por exemplo, vou dizer, na assistência ao parto seria uma assistência onde você centra no ser humano em detrimento não da teocracia, mas, por exemplo, da tecnocracia. Perfeito. Né? Ele faz essa analogia que eu acho muito interessante. Eu nem gosto muito de usar humanização do parto. Eu gosto de usar assistência humanista no parto. Sabe? Eu acho que é mais abrangente. Porque para muita gente, parir de cócoras é humanização de parto. Sabe? Muita gente pergunta, parece que é um que é um tipo clichê, parto, né? parece... Que é um
E que É uma atrapalha, né? técnica. Isso. E que atrapalha, né, João? Eu converso isso muito no consultório com as famílias e tal. Muitas pessoas chegam até a gente ainda hoje achando que uma assistência humanizada ou que o parto humanizado é um parto natural, sem anestesia, é um parto na água, é o parto de cócoras e tal, é o parto com o marido ao lado e tal. E a partir do momento que a gente começa a entender isso, né, de forma mais profunda, né, vai ficando mais claro que é muito maior do que isso, né? Assim, não é uma estética de parto, não é uma técnica, né? Isso, Um é tipo isso. de parto, né? Eu gosto quando o Rick fala, ele coloca essas três coisas, ele coloca isso, a autonomia e o protagonismo da mulher, Da né? Como um mulher, pilar, isso. né? Assim, que é central, né? Eu acho que é o pilar mais importante isso, né? Essa coisa do cuidado centrado na mulher, como você diz. Uhum. A ciência, né, a medicina baseada em evidências, né, é, ações que sejam verdadeiramente benéficas e comprovadas, evitando intervenções desnecessárias ou Sim, cientificamente, né, parece óbvio, né, mas não é sim. tão óbvio, né, assim, parece óbvio Se fosse falar tão que, óbvio, né? né, e o Exato. cuidado transdisciplinar, né, e esse olhar, né, assim, Sim, tirando o médico assim desse é, local, assim como é muito no Brasil, muito centrado no médico, né? E colocando sim. isso num cuidado mais transdisciplinar, né? Eu acho que esse é muito mais profundo que esse é só um parto natural, né? Ô, Sim. João, me fala um pouquinho, eu queria te ouvir sobre antropologia do parto. Eu queria que você fala para a gente um pouquinho como é que era o parto nos primórdios. O parto era mais Olha, fácil, o parto era mais difícil? Como é que era o parto? olha, Quais são as teorias antro... científicas sobre a antropologia do parto? Um evento Não, psicológico, um evento social, cultural, como o sim. nascimento de um indivíduo, né? Olha, não, a gente pensar do ponto de vista antropológico, a gente tem que pensar nos estudos que existem, né, sobre a própria história da evolução humana, né? A gente tem que falar do bipedalismo, do parto dos nossos antepassados, hominídeos, né? Falar do parto nos nossos parentes próximos, primos próximos aí, os primatas atuais. O que, de certa forma, existe do ponto de vista de teoria antropológica em relação a isso é que houve uma mudança, sim, importante no nascimento humano através da história da evolução da humanidade, né, dos seres humanos. E essa coisa, isso tem realmente um processo muito importante que eu começo, a gente poderia dizer, com o bipedalismo. Né? Com o bipedalismo, os humanos, os humanoides, os hominídeos, né? Para se assumir a postura reta, teve que haver modificações importantes na anatomia da bacia, da pelve humana, da bacia, ou seja, essa bacia, ela passou, que era aquela bacia antropóide, passou, Mais mudou. estreito. A bacia fica mais estreita no diâmetro posterior. E estudando nascimentos, por exemplo, de primatas, por exemplo, de gorilas, de chimpanzés, principalmente, sabe-se que o nascimento nessas espécies, ele é um nascimento, entre aspas, a gente poderia dizer, mais fácil do que o nascimento humano. É mais rápido. E também o bebê, né, o bebê chimpanzé, o bebê gorila, ele desprende da pelve, né, quando desprende da vagina, em posição occipitosacra, né? Ou seja, com a face anterior, e esse bebê já vai direto, ele já sai direto praticamente do para o ventre materno, já vai direto para o seio da mãe. Logicamente, eles nascem com um desenvolvimento neuropsicomotor muito mais evoluído do que os humanos. E além do bipedalismo, vem a encefalização, ou seja, o ser humano, o cérebro maior, ou seja, o encéfalo maior, um cérebro maior, portanto, um crânio maior, para uma pelve mais estreita. Crânio maior para uma pelve mais estreita,
Ou seja, é lógico, não pode considerar isso como se fosse uma matemática, mas tem muita lógica do ponto de vista teórico. A evolução tinha duas coisas a fazer. Ou os bebês humanos nasciam para nascer com o mesmo desenvolvimento neuropsicomotor, por exemplo, de um chimpanzé, tinha que nascer andando já. Com 1 ano e pouco de idade, já saía do ventre batendo, saía andando e falando papai e mamãe. Sabe? Impossível, né? Ou então nasceria desse jeito, mas as mulheres teriam que ter uma bacia imensa, não seria nem uma bacia, deveria ser uma piscina, né? Uma banheira, sei lá, que tamanho que seria para poder passar um bebê com esse desenvolvimento com um cérebro daquele tamanho. Aí, o que do ponto de vista evolutivo, a natureza escolheu? Selecionou e o ser humano, comparado com os chimpanzés, gorilas, etc., nasce prematuro. Ele é um bebê prematuro, que precisa de muito mais cuidados, por exemplo, do que um bebê chimpanzé. E para isso precisa de mais gente para cuidar. Não só da mãe, da fêmea ali, certo? Mas de todos que o cercam, que a mulher também, nesse momento, ela também está fragilizada. A fêmea, né? Vamos dizer, a fêmea hominídea lá, antes do surgimento do Homo sapiens. Eu não vou usar mais a palavra Homo sapiens, não. Vou seguir o Michel Obama. Nós somos Homo. É o gênero Homo. Ele fala que o Homo sapiens é muita arrogância. Você se diz Homo sapiens. Nós somos uma mistura, sabe? Então, Homo de Neandertal, Homo sapiens, Homo denoviano, agora que eles descobriram um outro aí, sabe? Parece que nós somos tudo muito próximos uns dos outros, então é tudo Homo. Mas, João, então teoricamente, o parto nas sociedades mais primitivas eram partos mais fáceis, né? Do ponto de vista da mecânica, né? Não podemos afirmar, né? Tem uma história da Ina Gaskin, que ela foi entrevistada por uma jornalista do New York Times que estava grávida e foi fazer uma matéria lá, porque muitas mulheres iam lá para onde ela morava, lá, né, na comunidade, na fazenda, né? The Farm. Na fazenda The Farm, né? E aí ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou, muitas mulheres da cidade que têm partos que optam por vir aqui ganhar comigo, ou porque o bebê está sentado, ou porque o médico lá achou que não podia ser parto normal e veio aqui sobre os meus cuidados, mulheres bem informadas, mulheres intelectualizadas, inteligentes e tal, se pesquisaram, sentiram seguras para isso, são diferentes das meninas que nascem aqui na fazenda e que vê o nascimento do irmão enquanto ela está brincando ali no quarto, ou ela está na sala e a mãe está parindo ali. Ela falando isso, essa diferença também dessa coisa da cultura, né, João? Assim, cultura, a maneira que se cuidou do parto nos últimos anos, não é só a pelve mais estreita e a cabeça mais... Tem uma questão cultural também, né? Imagina no Brasil, né? Falando no Brasil, um país onde a experiência do parto é quase sempre uma experiência negativa, às vezes sofrida, às vezes até violenta, desrespeitosa. Como essa cultura, essa racionalidade também é um fator distóxico, podemos dizer assim? É assim, não, é o que Michel Obama fala do neocórtex, né? O neocórtex muito desenvolvido é um fator distóxico. Isso é claro, o que ele fala. E tem muito sentido, né? Nós que acompanhamos mulheres, que deixamos essas mulheres, você sabe disso, mais à vontade, sem muita interferência, você sabe, você percebe como que evolui. Exatamente. Total. Sabe? Cuidado cada vez mais minimalista, né, João? Minimalista. Então ele fala assim que, inclusive do ponto de vista antropológico, por exemplo, que a socialização do parto não foi bom.
para a humanidade, sabe? Que poderia ter iniciado há mais ou menos 10 mil anos atrás. Quando o ser humano sai lá do paleolítico, entra no neolítico, sabe? Que aí surge a socialização. Ou seja, mais pessoas, além da mulher, envolvidas no processo do nascimento. Então, essas pessoas, segundo Michel Manso, só vieram para atrapalhar. Mais ou menos assim. Exato. Sabe? Então, pode muito ser que, sentido, João, e pode ser que a ciência vai ter que provar isso, né, nos próximos anos, né, que um cuidado minimalista. Vou falar sobre o futuro daqui a pouco, mas eu já estou fazendo uma provocação, né? Tá, isso. Porque, por exemplo, tem vários, ele cita vários exemplos, né? Por que você pega em sociedades, não nós vamos dizer primitivas, não, em sociedades que poderiam estar vivendo hoje, mais ou menos como se vivia lá no Paleolítico, por exemplo, tem esse relato já na literatura, tem os Kyujin lá no deserto do Kalahari, que as mulheres elas saem do entorno da aldeia e vão parir num lugar, lá debaixo de uma árvore, só acompanhada pelos espíritos, né? A quem ela confia toda a proteção, sabe? E também no Brasil tem relatos de antropólogos que presenciaram isso e que testemunharam isso, mulheres que saem da aldeia, vão na beira do rio lá, para e volta, né? E parem, ou seja, lá no Amazonas, né? Mas isso foi relato já. Hoje você não vê relatos mais disso, porque praticamente nós não temos mais povos ancestrais, né? Ou povos indígenas, que poderiam estar vivendo como se fosse no Paleolítico. Praticamente não tem mais. Mas tinha até bem pouco tempo. Sabe? Isso. Poderíamos então, dizer, então. Então, João, você me fez lembrar uma história aqui de um marido de uma paciente minha, um engenheiro, mas fazendeiro do interior de Minas, né? E aí ele muito engraçado, né? E ela teve um parto natural na água, super fisiológico e tal. Aí ela estava dentro da banheira, assim, com o bebê no colo, ela encantada, gente, foi natural, tudo. Ela estava encantada com aquilo, repetindo muito que foi um parto natural. Aí ele sentou ao lado dela e ficou brincando comigo, me provocando. Não foi natural, não. Natural se ela estivesse lá na fazenda. Se ela estivesse lá na fazenda, tivesse ido lá na natureza e aí parido e voltado para casa, era um parto natural. Esse aqui estava cheio de tecnologia. Banheira quente, tinha música, tinha luz, tinha remédio se precisasse, tinha uma estrutura em volta, tinha elevador para ela chegar aqui, saindo de casa de carro. E ele ficou me provocando, assim, isso é o uso apropriado da tecnologia no mundo moderno, né? Exato. Mas é um pouco paralelo dessa brincadeira que você contou aí, esse olhar do Michel Rodin, né? Ô, João, muito bom. Me fala um pouquinho que você viveu logo eu falo no pré-natal um número, né, uma data muito simbólica, que em 1976 foi o primeiro ano no Brasil que nasceu mais bebês em hospitais do que em casa. Eu já era vivo, eu já tinha 3 anos. Então, a hospitalização do parto é muito jovem. Não é só no Brasil, demais. né? Assim, tem uma série, para quem gosta de séries na Amazon Film, tem uma Call the Midwife, Ligue para a Parteira, que mostra os nascimentos em Londres, na década de 50, no pós-guerra. As parteiras, que eram freiras, indo de bicicleta na casa das inglesas cuidarem dos partos. Então, a hospitalização do parto, ela é muito jovem, né? Cesariana segura depois da Segunda Guerra Mundial, depois do antibiótico, aquelas coisas, né? Mas me fala um pouquinho sobre a sua visão, assim, dos ganhos, né? Obviamente, né? Houve ganhos com a hospitalização do parto, mas também algumas perdas, que eu acho que essas perdas são as perdas que estão sendo gatilhos para as demandas das mulheres modernas,
do movimento da sim. humanização e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, em que você viveu isso, É, assim, logo a sua geração já pegou o parto hospitalizado, né, no Brasil, né? sim, sim. Não, mas realmente houve ganhos, mas a gente tem que relevar isso porque, do ponto de vista, quando você pega as estatísticas de redução de mortalidade materna e perinatal e tudo, com hospitalização, tem uma série de outras variáveis Tem que saneamento básico, tem vacina. tem saneamento básico, tem transfusão de sangue, que só faz no hospital, vem antibiótico, tudo praticamente na mesma época. Então, será que foi só a hospitalização em si ou tudo isso ao mesmo tempo? E a hospitalização no início foi um negócio muito interessante, porque as mulheres ricas, elas não iam para o hospital, não. Era um perigo danado ir para o hospital, cara. Sabe? Lá na década de 40, Isso. ir Conta parir no isso. hospital, isso foi muito mais por causa da questão da organização da assistência. As mulheres pobres, elas não tinham como pagar um médico, um obstetra ou uma parteira conhecida e tudo, para ir na casa delas assistir o parto. Então, como se organizou isso? Vamos fazer um lugar onde, às vezes, a gente, na casa das mulheres, elas vêm até nós. O objetivo foi esse, não foi para reduzir mortalidade, nada disso. Não, logicamente, como muita coisa foi acontecendo ao mesmo tempo, como antibiótico, transfusão de sangue, que vem também praticamente na mesma época, acaba que se impacta também na mortalidade, sabe? Então, tem ganho nesse sentido, sim. Mas hoje, o que acontece? Perdeu-se muito essa questão do contato, vamos dizer, social mesmo, essa questão do parto como um evento social, sabe? O contato com a família, ou estar num ambiente mais tranquilo, com menos intervenções, com menos influências externas, que não seja um ambiente que não se ative muito o neocórtex da mulher, como diz o Michel, que é muito difícil isso. Mesmo no hospital, lá onde você assistiu essa mulher lá na banheira, com tudo, esse neocórtex não está ativado, cara. Olha a quantidade de estímulos que essa mulher tem. Essa mulher, essa e outras que têm um parto nesse ambiente, elas realmente têm uma capacidade de evitar que esse neocórtex influencie no seu trabalho de parto, no parto, de forma muito importante. Ou seja, as estruturas subcorticais dessas mulheres devem ser mais poderosas, na minha opinião, porque é muito, desde o momento que sai de casa, a televisão, que entra no carro, que chega no hospital, vai preencher ficha, vai fazer aquilo, vai não sei o que lá mais. É um tanto de coisa, né, que acontece, né, até essa mulher chegar. E eu acho que, lógico, a gente precisa de muito mais estudos sobre isso, mas do ponto de vista teórico, e quando você, como o próprio Michel Down coloca nos estudos de saúde primal que ele cita, essa influência negativa do estímulo neocórtex, ela é muito importante. Então, assim, por mais que a gente tente oferecer um parto sem intervenção, com mínima intervenção, ou seja, dentro do hospital, ele tem, sabe? Então, tem toda essa influência ainda. Ou seja, eu acho que o principal não foi nem tanto separar a mulher lá da família dela, não, sabe? É tirá-la de um ambiente onde ela teria talvez menos influências negativas do ponto de vista de estímulo neocórtex do que no hospital, por exemplo. Sabe? Exato. Tá? E o desafio, né, João? Porque o cuidado obstétrico clássico no Brasil e no mundo, né, não é só no Brasil, né? Além de tirar essa mulher do ambiente de casa e todas as interferências que tem até o caminho, quando ela chega no hospital e começa a passar pelos procedimentos rotineiros de um cuidado clássico, ou a mulher brasileira no setor público, ficando em ambientes comunitários, né, com vozes e trânsito de pessoas, ou vários profissionais participando daquele cuidado, né, examinando, né, assim, né,
todas essas coisas são estímulos, né, que podem interferir, né, assim, é tão complexo tudo isso, né, assim, para reorganizar isso de uma forma a ser um ambiente um pouco mais facilitador, né, assim, e não um ambiente que... Ainda mais agora, com a luz de LED, meu filho, né? Segundo Michel Adam, o LED, ele inibe, sabe, o hormônio do sono, que é a melatonina. Aliás, a luz, de uma maneira geral, inibe, sabe, a melatonina. E o LED, mais ainda, porque o LED é do espectro azul, do espectro né, da luz. Olha e só. é que mais inibe a melatonina. E a melatonina, ela atua sinérgica com a citocina. Opa! É sinérgica. Que coisa, Então... Então, eu vou falar, vou ter que tirar as lâmpadas de LED, tudo. Nós vamos falar sobre o futuro, entendeu? Isso. Então, você já falou um pouquinho, a gente já conversou um pouquinho sobre as origens do movimento da humanização, sobre o seu olhar, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Eu gosto muito daquela frase da... Como é que é o nome daquela pesquisadora da pesquisa Nascer no Brasil? Que ela fala do paradoxo perinatal brasileiro. Né? Isso, a e Simone você, Diniz. Isso, a Simone, né? Um país que vive esse paradoxo, assim, o excesso de intervenções, muitas vezes necessárias no setor privado, e às vezes a carência de cuidado ou a intervenção no momento oportuno ou a estrutura adequada no setor público, né? E eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, assim, né? Sobre o tamanho, o desafio ainda é muito grande. Nós passamos aí por talvez uma primeira década, talvez década e meia, de uma evolução nesse sentido, mas estamos distantes ainda, né, João? Sim. Não, o paradoxo, ele é evidente hoje que nós vivemos no Brasil. O Brasil, ele praticamente fez tudo que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde em termos que se poderia chamar para reduzir mortalidade materna. Como exemplo, a mortalidade materna. Ou seja, nós temos praticamente 100% dos partos em hospitais, praticamente 100% dos partos assistidos por profissionais ditos habilitados, sabe? Que é o que se chama, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, com assistência pré-natal praticamente universal, tanto no setor público, no setor privado não se fala, mas também no setor público, e ainda vivemos os indicadores de mortalidade materna e mortalidade perinatal no Brasil, eles são muito ruins, né? Esse aqui é o grande paradoxo, ou seja, o excesso de intervenções que ele não traz o impacto necessário para reduzir mortalidade e eventos adversos. Além da mortalidade, nós temos que falar também dos eventos adversos, na sua grande maioria evitáveis, com assistência mais adequada, com intervenções que sejam realmente indicadas, baseadas em evidências. Mas nós vivemos esse problema no Brasil. Isso aqui é o grande problema, ou seja, é um país que atingiu um nível de assistência em termos tecnológicos no parto, mas não tem os resultados que deveria ter de acordo com a assistência que já existe, seja ela no setor público ou no setor privado também. Sabe? Exatamente. Não tem. Se você comparar os indicadores de mortalidade materna no Brasil do setor privado com países de renda alta, por exemplo, e outros países, não são bons, não. Não são bons. Sabe? Mortalidade perinatal também não são bons. Sabe? Ou seja, isso tem tudo a ver com o excesso de intervenção que existe ainda na assistência, ou seja, a prematuridade iatrogênica é um problema seríssimo e que ninguém ainda resolveu levar isso a sério, sabe? Ela existe e, apesar de ter regras técnicas para evitar, mas eu digo a prematuridade iatrogênica desnecessária, que tem uma prematuridade iatrogênica que é necessária. Sabe, eu tenho uma mulher lá com a pré-eclâmpsia grávida, eu tenho que interromper a gestação prematuramente, isso é uma prematuridade. É iatrogênica, que foi de uma ação médica, mas necessária. E nós vivemos no Brasil
principalmente no setor privado, ainda um grande número de prematuros, principalmente os prematuros tardios, né? Sabe? E os termos precoces, que é muito grande ainda, por excesso de intervenção, né? Num momento inadequado. Os desafios são muito grandes, né, João? Assim, constatar isso, você vive aí, muito a sua vida conectada ao serviço público, né? Mas você tem participado também dessas discussões em relação a projetos no setor privado, né? E é coisa para década, né? Assim, é coisa para décadas, né? Não é isso? Assim, sim, é isso. Porque uma vez você falou uma coisa comigo, assim, a questão do investimento, né? De investir. Recentemente, há uns 4 meses, 6 meses, acho que eu até te mandei esse artigo, um artigo falando que o governo, o Congresso inglês havia autorizado não sei quantos milhões de euros para investir na qualificação da assistência ao nascimento na Inglaterra a partir de 2022, para tentar diminuir ainda mais eventos que são evitáveis. Evitáveis, é isso mesmo. Porque o que aconteceu? Um país como a Inglaterra, com esse processo todo que houve no mundo inteiro, né, de desinvestimento em áreas importantes como a saúde e social também, achando que o setor privado daria conta de resolver isso, ou que o mercado daria conta, eles perceberam que realmente foi um problema sério. E, por exemplo, na Inglaterra, há um déficit, por exemplo, hoje calculado de 5 mil midwives, parteiras. Na Inglaterra. Imagina no Brasil. Na Inglaterra. No Brasil nem se fala, né? Eles falam de parteiros porque é o profissional central, principal na assistência ao parto na Inglaterra. Então, assim, quando eles não falam de déficit de ginecologista, de obstetras, déficit de parteiro, isso aqui é problema. Déficit de obstetras não é problema. Deve ter também, mas eles falam basicamente do déficit de midwives, de parteiras, que são em torno de 5 mil no país inteiro, sabe? É déficit. No Brasil, nós não temos 5 mil. Lá é déficit. Eles têm 20 mil mais ou menos, precisam de mais 5 mil. E eles têm 700 mil nascimentos por ano, nós temos 2.800.000. Sabe? Não temos 5 mil enfermeiras obstétricas ou parteiras. E eles falam que tem que voltar a investir, porque na Inglaterra a formação desses profissionais, principalmente elas são encomendadas, sabe? Eles fazem um planejamento, os estados encomendam para as universidades a formação, sabe? Dessas pessoas com antecedência. Então, as vagas que são disponibilizadas dependem da encomenda. E a encomenda depende de recursos. Se não tem recurso, não tem encomenda, não tem vaga. Aí deixa de formar. Sabe? Vai diminuindo o número de profissionais que vão sendo formados. E no Brasil, em especial, João, você vê assim, que a assistência ao parto, né, como uma especialidade, né, que não tem o valor, não estou nem falando do valor financeiro, assim, né? Mas também de investimento na estrutura, na organização, Sim. na formação de profissionais e tal. Você não acha que nós falhamos no Brasil nesse aspecto, Sim. né? Assim, tá? Olha, Emerson, eu falo isso o tempo todo. Mudou um pouco, mas sem entrar em qualquer hospital geral que tem uma maternidade, é o pior lugar do hospital. É a maternidade. Pelo menos nos públicos. Sabe? Hospital geral. Então o pessoal investe muito mais, por exemplo, em centro de hemodinâmica, unidade coronariana, aquelas coisas assim do outro mundo, aquelas coisas. Tá. Você chega na maternidade, vários hospitais gerais do SUS que eu já entrei, tem melhorado muito ultimamente, porque o pessoal tem se preocupado. Eu falo do ponto de vista estrutural e também organizacional, de número de profissionais.
para dar conta da demanda, sabe assim? Então, assim, a assistência ao início da vida no Brasil ainda não alcançou a prioridade que deveria, sabe? Isso. Essa é a frase. Essa é a frase. Assistência ao início da vida, sabe? É o futuro, é o futuro, né? É o nascimento Sim, do futuro, é o cidadão do futuro, né? Exato. E está tão envolvido nisso, não é só questão de morrer ou viver, não. Não. De jeito nenhum. Inclusive, nós estamos saindo dessa fase. Tá vivo, tá bom. Não, peraí. Não é assim, não. Vivo como? E qual o potencial que tem para o futuro? O que pode acontecer com esse indivíduo daqui a 30, 40, 50 anos, com alguma coisa relacionada no momento da gravidez ou do parto? Exato. Né? Exatamente. E são coisas sutis que muita gente não percebe, mas o Michel não fala muito disso, né? No caso dos estudos dele lá de saúde primal, né? Como isso pode influenciar. E aí vem autismo, né? Doenças cardiovasculares, asma, obesidade. Sabe? Tudo relacionado com o momento da gravidez e do parto. Há 15 anos, João, eu atendi uma gestante brasileira que morava na Alemanha, casada com um alemão, um médico da família. E aí ela veio só para fazer uma visita à família e fez uma consulta pré-natal comigo. E depois ela me mandou, há 15 anos, João, há 15 anos, ela me mandou um e-mail, na época que usava e-mail. Sabe o que é e-mail? É logo depois da carta. Sabe? Isso. Tem que explicar, né? E ela me mandou um e-mail que o marido dela havia recebido do governo alemão, falando da importância do incentivo ao cuidado à saúde da mulher grávida, da alimentação, do cuidado preventivo e tal, de uma boa assistência ao nascimento. Na cidade dela, uma cidade de 80 mil habitantes, era 88% de partos normais, ela contou. E o texto falava exatamente sobre isso. Por quê? Porque eles já haviam identificado, lá na outra ponta, que com o cuidado de saúde que era oferecido lá, não estava conseguindo diminuir a taxa de obesos, de coronariopatas, de alérgico e tal. Então, eles estavam querendo que não... E eles estavam querendo agora evitar que talvez nasça esse potencial cidadão lá na frente, que vai ser um coronariopata, ou um obeso, ou um alérgico. Gente, cara, olha só que incrível, há 15 anos atrás. Então, já é incrível isso, né? Ou seja, ele está olhando o nascimento e os primeiros 1000 dias de vida daquele cidadão ali. Então, é a construção do futuro cidadão, do futuro pessoa daquela sociedade ali, né? Então, é incrível isso, né? Não, e tem muito a ver. Você vê que tem tantos movimentos de prevenção de doenças metabólicas, disso, daquilo, não sei de quê, e ainda não atentaram que isso tem que começar lá antes da concepção. Exatamente. Quando a mulher está planejando engravidar. Exatamente. A epigenética, né? Cada vez mais mostrando a influência da gravidez e desses primeiros 1000 dias de vida, né? Ô, João, me fala, se você for, quais são os melhores modelos de cuidado ao nascimento no mundo, assim, ou um ou dois deles? E se você acha que é possível olhar para eles e, isso aqui cabe no Brasil. Ou não, nós vamos ter que inventar um negócio, porque o Brasil é muito grande. Então, precisaremos de criar algo diferente do que existe. Olha, eu acho que um modelo que pode muito bem ser adaptado ao Brasil, com algumas particularidades, é o modelo inglês, na minha opinião. Sabe? Eu falo também que não o modelo americano entre si, mas o que já existe nos Estados Unidos, em muitos lugares, em muitas instituições americanas, também poderia ser adaptado ao Brasil, pelo menos no curto prazo, principalmente no setor privado, sabe?
há mais de 5 anos, ou sei, não sei, 6, 7, 8 anos, mais ou menos, eu tenho participado junto com o pessoal lá do Einstein, do projeto Parto Adequado. Eles têm evoluído, e eu reunindo com aqueles caras lá, os diretores de hospitais privados lá, São Luís, não sei o que lá mais, aquele povo tudo lá de São Paulo, eu falo, eu não entendo vocês. Eu tenho estudado muito isso. Aí eu falo assim, eu fico olhando, por exemplo, como que é o modelo de assistência ao parto no Beth Israel, sabe? De Boston. Que é um hospital, é o Albert Einstein de lá. Sabe? Eu falo, gente, por que vocês não adotam um modelo desse? Eu pergunto para eles. Os caras parecem que nem sabem que existe o troço. Eu não entendo, sabe? Ou seja, são vários hospitais que podem servir de modelo, sabe? E esse o modelo lá, por exemplo, do Beth Israel, por exemplo, lá de Boston, que você lê, você sabe, não, pô, tem doula lá, eles têm enfermeiras obstétricas assistindo parto, o hospital oferece doulas para as mulheres, aquela coisa. É só entrar lá no site do hospital, você vê, sabe? Então, assim, tem espaço para isso, sabe? Mas, assim, eu falo outra coisa que eu não entendo também de vocês aqui dos hospitais privados, que vocês fazem propaganda para os médicos e não para as pessoas, para os usuários do hospital. Vocês querem atrair médicos para seu hospital. Por que vocês não atraem os usuários e deixam eles escolherem os médicos depois? Sabe? Ah, não, aqui se a gente criar muita confusão com os médicos, nós não vamos ter movimento, vai ter que fechar o hospital. Eu não entendo, vocês são donos do hospital e ficam fazendo propaganda para os médicos. Por que vocês não atraem os usuários com um novo modelo de assistência? E vocês não oferecem os médicos para eles. Sabe? Eu falei isso para os caras, eles ficavam me olhando assim, mas tipo, esse cara veio de onde, né? Sei lá. E no Brasil tem essa coisa dupla, né, João? Assim, é um país com 2 sistemas de saúde, né? Vale sempre lembrar que 70% dos brasileiros nascem nas maternidades públicas, né? E 30% nascem nas maternidades privadas, né? Então, são 2 caminhos, né? São 2 modelos ainda, né? Que vão ter que se... 2 modelos ainda. Sim. Eu acho que para o setor público vai levar muitos anos ainda, mas o modelo inglês, com algumas nuances diferenciadas, que tem também, que é muito parecido com o sueco, dinamarquês, os países nórdicos, de uma maneira geral, são modelos que podem servir como referência para mudanças, logicamente, adaptados à nossa realidade, a tudo que pode acontecer no país. O Sofia é muito inspirado no modelo inglês mesmo, né? Então, assim, a gente teve muito essa inspiração, sabe, desde o início, de estudar e também de conhecer lá, pessoalmente, como modelos hospital, centrado no hospital, mas hoje, por exemplo, o Departamento de Saúde inglês, depois do estudo que eles fizeram, eles têm influenciado muito, têm incentivado os partos domiciliares e colocam equipes à disposição, né, no sistema público de saúde para assistir partos no domicílio, né, porque é melhor, a conclusão que falam que é melhor, sabe? Tá? Eu acho que é isso, mais ou menos, em termos de modelo. A Dave Floyd escreveu um livro muito interessante, Modelos de Nascimento que Funcionam.